Com informações do Tricolor Paulista agora. Oi, gente, boa tarde, Fox. Eu falo aqui do CT da Barra Funda, onde nós acompanhamos o treino do São Paulo nesta sexta-feira. Choveu um pouquinho no fim do treino, mas nada que atrapalhasse aí e muito menos que esfriasse os ânimos, né? Já que o clima está muito bom por aqui. O São Paulo vive uma ótima fase, classificado para a Copa do Brasil, está bem no Campeonato Paulista e nesse domingo tem mais um desafio contra o Santo André no Morumbi e jogo que não deve ter o zagueiro e capitão Maicon. A gente lembra que o Maicon levou aquela pancada, né, no tornozelo esquerdo logo no início da partida contra o PSTC lá em Londrina. Foi substituído pelo Breno, que deve ganhar mais uma oportunidade com o Rogério Ceni. Então o Maicon provavelmente não vai se recuperar a tempo. Ele deve voltar só no meio da semana que vem contra o ABC, jogo também pela Copa do Brasil. O Rogério vai ter que definir ainda nesta sexta-feira quem vai ser o último inscrito do Tricolor no Campeonato Paulista. Isso porque termina o prazo da Federação Paulista. O São Paulo ainda não tinha completado a lista e tem 3 jogadores aí disputando essa posição. O zagueiro Lianco, que retornou da seleção sub-20, o lateral Kaique e o Wellington. Seriam 4, mas o Foguete, lateral da base, muito elogiado por todos, foi emprestado para o Vila Nova de Goiás até o final dos campeonatos estaduais. Um empréstimo sem custos, o Vila Nova vai só pagar parte do salário do jogador para ganhar experiência e voltar mais para frente, aí, quem sabe, atuando pelo Tricolor Paulista. Então, Lianco, Kaique e Wellington brigam por essa vaga. O Lianco, dá para a gente pensar aí que sairia na frente, porque é o jogador mais conhecido, capitão da seleção sub-20, porém, se a gente pensar em deficiência por posições, o Kaique é quem teria mais possibilidade aí de aparecer. Até o fim do dia a gente deve ter essa definição por parte do técnico Rogério Ceni. Quem falou com a imprensa foi o Júnior Tavares, ele que veio da base, né? Saiu do Grêmio, veio para Cotia, para a base do São Paulo, foi promovido à equipe titular e é praticamente absoluto ali na lateral esquerda. Então a gente vai ouvir agora um trechinho da entrevista do jogador. Olha, vim fazendo meu trabalho na base, cheguei aqui, o Rogério me deu a oportunidade, aproveitei junto, meus companheiros também me receberam muito bem. E eu vim trabalhando cada dia para buscar meu espaço. A briga aqui no São Paulo está sendo uma briga sadia, junto com os outros laterais que tem aqui também. E vou estar brigando pelo meu espaço, trabalhar para chegar na hora do jogo e, junto com meus companheiros, fazer o melhor para o clube. E olha, pessoal, hoje tinha uma expectativa grande aqui também se o Rodrigo Caio seria ou não convocado pelo Tite. Não apareceu na lista da seleção brasileira, mas tem gente do São Paulo lá, viu? Só que não em campo. O presidente Leco vai ser o chefe de delegação do Brasil nessas próximas 2 partidas pelas eliminatórias da Copa. E o Edu Gaspar e o Tite anunciaram também que o Brasil vai fazer pelo menos um treino aqui no CT da Barra Funda, o CT do São Paulo. Então é isso, domingo, hein, contra o Santo André no Morumbi, próximo desafio de São Paulo. E o Rogério só deve definir mesmo a equipe no treino fechado deste sábado. Daqui de São Paulo eu devolvo para vocês aí no estúdio do Boa Tarde Fox. Maravilha, muito obrigado, Lara Mota, com as informações então de São Paulo. Olha, você vai falar a respeito do jogo, a respeito de São Paulo contra o Santo André. Tem uma outra coisa que me chama a atenção, que é a seguinte, Ribeirão, o jogo vai ser no Morumbi. Então, o São Paulo está dando um show de público presente no estádio do Morumbi. É claro que tem aí a super atração, que é o Rogério Ceni, né? O mito, o ídolo da torcida São Paulina, que estreou como técnico, e agora algumas ações também de ingressos promocionais. Exatamente. Mas 47 mil espectadores até esse momento é a média de público do São Paulo. Primeiro lugar legal. No Brasil. Muito bom, realmente. E você falou da estreia do Rogério Ceni. Naquela ocasião, o São Paulo lotou o Morumbi. Na partida seguinte, lotou pela estreia do Lucas Prato também. E agora não tem uma atração, né, estreando, não tem um grande jogador que vá começar sua participação. Realmente é o torcedor abraçando o time. E a fase do São Paulo é muito boa. Então o torcedor está acreditando e muito nesse trabalho do Rogério Ceni, por isso está indo ao estádio do Morumbi. É muito importante que o São Paulo faça isso, essas ações promocionais, porque é uma matemática muito simples. Você diminui o preço do ingresso, você aumenta o número de torcedores. Então você acaba faturando muito próximo daquilo que você teria se colocasse o ingresso bem mais caro. Então você tem aquela força da torcida para o time e ainda fatura uma boa receita. A Lara Mota falou que o São Paulo não teve jogadores convocados, o Rodrigo Caio estava na expectativa, mas Buffarini e Lucas Prato foram convocados pelo técnico Edgardo Bausa para a seleção argentina, que disputa também as eliminatórias.
Buffarini ele conhece muito bem. Dirigiu o Buffarini no São Lourenço e depois no São Paulo. Conhece bem o jogador, então é um atleta de confiança aí do Balsa, a convocação para a seleção da Argentina. Nós vamos buscar aqui informações a respeito de como está a venda de ingressos, então, para esse jogo entre São Paulo e Santo André, no Morumbi, neste domingo pelo Campeonato Paulista. Técnico Tite convocou a seleção brasileira e o Fernando Caetano, agora aqui no Boa Tarde Fox, traz as informações pra gente e vamos falar um pouco de seleção brasileira. Caetano. Olá, amigos dos canais Fox Sports.